Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, eu gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia, porque nós faremos essa oração com a palavra de Deus, Jesus Palavra, nas mãos. É a leitura, será Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 32, onde Paulo nos diz: agora eu vos encomendo a Deus e à palavra da sua graça, aquele que é poderoso para edificar e dar a herança com os santificados. Nós vamos nesse momento, com a palavra de Deus, pelo poder da palavra, encomendar a Deus e à palavra da sua graça a vida de Dom José, este momento que nós iremos viver, para que sejamos iluminados pelo Espírito e para que as palavras proferidas sejam palavras transformadoras. Venha Espírito Santo nesta manhã, porque a sua palavra emana vida e venha tocar profundamente os nossos corações e que essa palavra seja para nós nesta manhã. Palavras que transformem mentes e corações e nos permita ter um profundo encontro contigo. Vem Espírito Santo, tome conta deste lugar, tome conta de todas essas palavras que serão proferidas para a sua honra e para a sua glória. Amém. Dom José Aparecido Gonçalves de Almeida fez nesse mês de julho 10 anos de episcopado. Ele foi um dos primeiros bispos do Brasil, nomeado pelo Papa Francisco, que foi eleito Papa em março de 2013. Ele é mestre e doutor em direito canônico. Gente, estudou em Roma. Isso significa muito. Estando em Roma, a gente tem contato com a igreja do mundo inteiro, está junto ali do Papa, do Vaticano. Efetivamente, também o senhor teve ocasião de trabalhar no Conselho, vou ler aqui para eu não errar, Conselho Pontifício para os Textos Legislativos. E nestes 10 anos de episcopado, Dom José presta um serviço muito grande à Igreja do Brasil, quero salientar agora, no âmbito do direito canônico. E quero que vocês saibam quanto que os bispos apreciam, ele é um perito em direito canônico, a sua orientação, porque é uma orientação segura, conforme a doutrina da igreja, clara, nítida. Ele tem uma capacidade muito grande de apresentar realidades difíceis em palavras simples. Isso é muito bom, Dom José. Então, a igreja aqui do Brasil ainda o confia como referencial, o movimento eclesial, Renovação Carismático Católico, e por isso o senhor faz parte também dessa corrente de graça do cálice. Bem-vindo, estamos ansiosos por esse momento. Vocês viram como o Dom Mário é bom? Só fala coisas boas da gente. É assim, as palavras bonitas que saem dos lábios das pessoas mostram mais o que elas são do que aquele de quem se fala, né? Então, eu queria agradecer demais ao Dom Mário por boas palavras, pela amizade e pelo apreço. Eu pensei muito no que poderia falar hoje e escrevi bastante coisa, mas eu queria começar com uma afirmação. Desde o princípio, já nos Atos dos Apóstolos, nós vemos alguma sementezinha de divisão. Lá nós vimos a igreja que estava unida na fração do pão, na oração, na doutrina dos apóstolos e assim por diante. Mas existem algumas sementinhas diabólicas de separação que já aparecem por ali.
todos nós experimentamos em algum momento olhar para algum irmão nosso evangélico com uma certa desconfiança. Ou, no caso também dos irmãos das igrejas orientais, com uma certa desconfiança. Mas, por outro lado, a gente não consegue viver sem eles, porque há uma profunda nostalgia da unidade originária da igreja. Há uma profunda nostalgia na missão e na ação evangelizadora da igreja. A igreja não evangeliza se não for para levar a unidade do gênero humano. Ela é sacramento universal de salvação e da unidade do gênero humano. Sacramento é um sinal, mas nós desejamos mais do que ser só um sinal. Nós desejamos que Cristo realize em nós a realidade da unidade, da união dos cristãos. Então, no nosso coração, da igreja, da missão da igreja, há uma nostalgia do paraíso perdido, da unidade. Um poeta inglês muito importante do século XVII escreveu um poema épico, que é um poema muito apreciado pelo pessoal de língua inglesa. O nome dele é de John Milton. E o poema tem esse nome, Paradise Lost, Paraíso Perdido. E ele retrata a guerra dos anjos e depois a tentação que o demônio, pai da mentira, tenta introduzir na comunidade humana. Nós temos uma profunda nostalgia do paraíso perdido, da vida na graça, da vida no encontro com o Senhor. Isso marca o nosso coração e nós vivemos em busca da reconciliação. Desejamos ardentemente a felicidade e não há felicidade fora de Deus. Do mesmo modo, nós podemos dizer que nós vivemos essa profunda nostalgia, uma nostalgia intensa e sempre presente no coração da igreja, que é a nostalgia da unidade perdida pouco a pouco ao longo da história. Uma igreja, uma diocese ou uma comunidade cristã não católica que não padeça, digo padeça com aspas, dessa nostalgia, não é mais igreja. Quem não sente dores no coração pela unidade dos cristãos, já não é mais cristão. Como dói saber que eu tenho o mesmo batismo que outros irmãos têm, fui batizado com a água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que nós, por alguma razão histórica, estamos separados. Como dói saber que há irmãos meus que, por causa da minha pertença a esta ou aquela comunidade cristã, não conseguem conversar comigo. Essa nostalgia toca profundamente o coração dos crentes no Senhor Jesus. E se fomos batizados no Espírito Santo, essa nostalgia adquire traços de uma caridade de Cristo que impele a nossa vida. Quem é batizado no Espírito Santo, quem recebeu o batismo no Espírito Santo, não pode ser indiferente ao problema da falta de unidade ou ao desejo de unidade dos cristãos. Para nós é mais urgente ainda, é mais impelente ainda o desejo de unidade. Nós sentimos, quando vemos gente da renovação carismática, das novas comunidades que faz oração, que há uma profunda unidade de linguagem com irmãos nossos pentecostais, mas há alguma coisa que nos atrapalha ainda. Alguma divisão que nos atrapalha. E nós não podemos simplesmente dizer, eles se separaram e nós ficamos. Não se trata disso. Quando alguém vai embora de casa, a culpa também é nossa. Também é nossa. Nós não somos donos da verdade, nós somos servos do depósito da fé. E por isso, nós, como servos, devemos passar adiante todos os tesouros da nossa fé com testemunho cheio de credibilidade. Isso, nós vamos falar ainda um pouco sobre isso mais adiante. Mas eu queria pedir licença para compartilhar com vocês algumas experiências pessoais da minha infância e juventude e de como eu fui percebendo essa nostalgia da unidade. Eu me lembro dos saudosos tio Nino e tia Chiquinha, eles eram tios do meu pai, não tinham filhos, então meu pai ia muito à casa deles e nos levava lá. Tio Nino, ele era da igreja do Evangelho Quadrangular.
Quando meu pai deixava ficar lá dormindo na casa deles, ele tinha um quartinho especial, com uma cama de colchão de palha horrorosa, de ruim, mas tinha uma Bíblia deliciosa do lado, lá, um Novo Testamento com os Salmos, né? Que eu deitava naquela cama e ficava acordado até de madrugada lendo. Então, graças ao tio Nino e à tia Chiquinha, que fazia doces de leite maravilhosos, né? Então, alimentado com a doçura da tia Chiquinha e alimentado com a palavra de Deus, que é a doçura do Espírito Santo, não podia acontecer coisa melhor do que ganhar um grande amor à Escritura. Eu me lembro exatamente qual era a tradução, né? Era a tradução Almeida, Revista e Corrigida, né? E eu aprendi muito lendo aquela tradução e comparando com as nossas traduções católicas. Meu pai, quando nós nos mudamos de Ourinhos para uma outra cidadezinha chamada Manduri, comprou uma casa, daquelas casas que tem um quintal grande lá no fundo e tem a frente preparada para fazer uma lojinha de comércio. E aquelas 2 portas de ferro foram alugadas para uma comunidade evangélica. Eu não me lembro o nome da comunidade. E meu pai já recebeu a casa com a comunidade lá e assim permaneceu. Mas toda quarta-feira, à noite, eu e minha irmã mais velha íamos ali para ver, espiando assim, meio escondido, né, o filminho que passavam lá. Vejam, nós naquele tempo só dizíamos que era uma igreja crente e acabou, né? E naquela igreja crente eles passavam toda quarta-feira um filminho. Entendam bem, a tecnologia de então não era passar um vídeo bonito. Eram alguns slides com uma gravação com aquela voz tonitruante, né, possante, contando uma história, e o pastor ia tentando passar os slides um a um. Nem sempre dava certo. Mas era delicioso ver as histórias da Sagrada Escritura ilustradas daquele jeito. O pastor passava os diapositivos manualmente. Naquela época, isso podia ser considerado alta tecnologia. Não como os chips que o Sérgio trocou, mas era alta tecnologia dos anos 60 e 70. Eu aprendi muitas histórias da Bíblia espiando os filmes dos crentes, né? Coisas que depois eu ia rever na catequese, na minha catequese também. Uma outra experiência de infância, da infância da minha mãe. Ela tem 85 anos hoje, né? Ela e uma amiga, eu não vou dizer o nome aqui porque só por respeito à privacidade dela, né? Mas ela, essa querida amiga, né, que ainda com quem nós nos encontramos com muita frequência, ela pertence até hoje à Congregação Cristã do Brasil, CCB. O Isaías conhece bem, né? A Margarida nunca entrou numa igreja católica. Falei o nome, vixe. Tá vendo? A gente tem que segurar segredo. Ela nunca entrou numa igreja católica, mas há uma beleza na amizade dela com a minha mãe. Um dia eu fui comprar um sapato na loja do genro dela e ela me viu na rua e veio ao encontro da minha mãe e me deu um abraço. A netinha dela falou: mãe, que história é essa de ficar abraçando o padre? E ela falou: minha filha, antes que você tivesse nascido, antes que ele tivesse nascido, eu já era amiga da mãe dele. E uma vez eu me lembro de ter ido visitar a Margarida, eu pedi licença para fazer uma oração com ela. Falei: pode ficar tranquila que é oração puramente bíblica. E ela aceitou, aceitou com carinho e amizade. Então, aqui nós vemos um outro traço dessa nostalgia. Quando a gente é amável, sincero na amizade, a unidade abre caminhos. Ou Deus abre caminhos para a unidade. Sim, é muito pouquinho. Sim, é muito pouquinho. Mas é muito importante que as pequenas coisas sejam semeadas no nosso caminho. E eu tenho certeza de que ela, ainda hoje, me guarda nas orações dela. No meu tempo de colégio, no colegial, hoje chamado ensino médio, lá nos anos 70, eu conheci dois grupos muito fortes no colégio em São Paulo, a ABU e a ABS, Aliança Bíblica Universitária e a Aliança Bíblica Secundarista. E eles me instigaram de tal modo que eu fui comprando
uma e outra Bíblia católica com explicação para aprender mais da minha igreja, porque eles sabiam mais do que eu, do jeito deles, mas sabiam, né? Então fui muito instigado, muito provocado, e me fizeram descobrir o amor pela igreja, né? Sempre mantive amizade com eles. E sempre me fizeram crescer um amor pela igreja e a procurar conhecer o modo católico de ler as Escrituras. Em comum com os evangélicos, nós temos o tesouro da palavra. Mas nós temos um modo todo nosso, da tradição dos padres da igreja, e nós, subindo nos ombros de gigantes, aprendemos a ler as Escrituras como quem passeia num jardim, o jardim do Espírito Santo, com a nossa própria existência, com a nossa vida. E essa é a parte que nós podemos compartilhar com eles. Eles têm, os nossos irmãos evangélicos têm esse amor às Escrituras que às vezes provoca um pouco de inveja na gente, não é? Inveja boa. Mas como eu gostaria de ter aquela paixão pelas Escrituras que eles têm. Hoje eu posso dizer que sou um homem apaixonado pelas Escrituras. Também tive uma colega nesse período que é da Igreja Metodista Livre Concílio Nikkei, de família de origem japonesa. Encantava-me ver como naquela igreja o missionário que estava se preparando, o ardor missionário de um rapaz que estava se preparando para ser pastor. Ele fazia umas pregações bastante originais, mas que tocavam o fundo do coração das pessoas. Eu me lembro que ele fez uma pregação sobre a graça de Deus, escutando uma canção Like a Bridge Over Troubled Water. Eu não sei como é que ele conseguiu, mas ele fez uma belíssima teologia da graça de Deus, porque conhecia bem a letra daquela canção e sabia expressar aquilo em linguagem de filho de Deus. Então, aqui eu aprendi com ele uma coisa, que é muito importante a gente ter diálogo com a cultura contemporânea, para fazer a cultura de Pentecostes. Saber levar as coisas da nossa cultura para a cultura contemporânea, mas também saber buscar, no fundo da nossa poesia, das nossas artes, aqueles tesouros preciosos de inspiração cristã que estão lá dentro ainda. Tem a história do Roberto, esse eu falo o nome, quem sabe ele ainda ouça e se lembre que a gente pode se encontrar ainda. Querido amigo, ele era meu colega de classe no colégio. Ele frequentava a igreja presbiteriana independente da minha cidade, embora fosse batizado na CCB, Congregação Cristã do Brasil. O Isaías sorri quando falou isso, né? Nós líamos juntos a Sagrada Escritura e ele ficou curioso com as obras do Padre Vieira, porque tinha muita citação bíblica lá, né? Então nós líamos de vez em quando alguns sermões do Padre Vieira e ficávamos comentando as diferentes perspectivas, né? Comparando as versões evangélicas com as católicas. Também gostávamos muito de fazer alguns jogos, né, de mesa no salão da igreja presbiteriana, um salão recreativo. E de vez em quando a gente se reunia com o pessoal da nossa igreja católica e o pessoal da igreja presbiteriana. Eram encontros muito bonitos. A gente podia fazer alguma oração com a Sagrada Escritura juntos. Mas uma coisa me surpreendeu. Quando eu comuniquei à minha família, aos meus amigos, que tinha intenção de entrar no seminário, houve muita brincadeira, muita ironia da parte dos meus, e Roberto olhou seriamente para mim e disse: eu não entendo o que você vai fazer lá, mas você pode contar sempre com a minha oração, porque eu sei que é coisa séria. Então, aquela oração dele me valeu muito. Aquela declaração dele de que respeitava a minha vocação na igreja, aquele chamado que eu mal conseguia perceber o alcance dele, valeu muito, né? Foi muito precioso para mim. O que mais? Na faculdade de teologia em São Paulo, eu tive 2 professores evangélicos que eram muito bons. Talvez dos professores que eu posso elencar entre os melhores. Um da igreja metodista que falava sobre ecumenismo. Era a pessoa que eu conheci que mais sabia de documentos da igreja católica sobre ecumenismo.
nem nós padres, nem os seminaristas tinham lido aqueles documentos todos que ele tinha lido. E era de uma lucidez impressionante. Ele ensinava aos seminaristas católicos coisas que nós devíamos aprender sobre o ecumenismo, e ensinava a visão evangélica, protestante, mas ensinava, vocês têm que ter essa visão. E aí passava a falar do modo católico de ver o ecumenismo. Retidão e honestidade e um amor à verdade. Então ele ensinava as duas coisas. Um outro foi professor de Sagrada Escritura, era luterano. Ele entrava todos os dias na nossa faculdade, passava na capela, ficava um tempinho em oração e depois ia para a sala de aula e dizia, eu não vi nenhum de vocês rezar Nossa Senhora Aparecida lá. Cadê os católicos daqui? Quando ele orientou uma tese sobre o tema da idolatria, era um padre católico, e o padre fez uma tese muito dura sobre o tema da idolatria, sob a perspectiva da idolatria do mercado, dos bens materiais. E o professor falou assim, olha, perto dessa sua tese aqui, eu me sinto muito católico. Você é muito protestante para o meu gosto. E o padre ficou vermelho na hora. Mas era bonito ver como aquele diálogo trazia muito respeito, muito afeto entre pessoas que tinham origens diversas, tradições diferentes, culturas diferentes. Eu tive muitos contatos bem positivos com evangélicos ao longo da minha história, né? Tive a ocasião de visitar e orar com eles. Tive algumas surpresas assim, que foram, vamos dizer, de fato surpreendentes, perdoem a tautologia. Uma vez fui na minha paróquia visitar uma família e o pai de família era evangélico. Eu entrei na casa e falei, posso fazer uma oração com o senhor? Ele, mulher, traz lá a espada. Pegou a Bíblia, né? Deixa eu dar uma surra de Bíblia nesse padre aqui. Eu falei assim, podemos fazer o seguinte, vamos usar a Bíblia para oração, depois o senhor me bate com ela? Fizemos lá uma linda oração e aquele homem ficou amigo, né? Então, romper com esses pequenos preconceitos que nós temos uns com os outros, essa ruptura depende muito de como nós abrimos as Escrituras para ouvir Deus falar com a gente. Quando nós abrimos as Escrituras, é o Espírito Santo quem fala. Ele é o autor principal das Escrituras. É Ele quem nos ajuda a ler bem as Escrituras e a ouvir a voz do Senhor. É Ele quem nos ensina a passear com a nossa vida pelos jardins da Escritura, pelos jardins do Espírito. São Macário, um padre da igreja, dizia que fazer a Léxio Divina é passear com os sofrimentos, com as alegrias da nossa existência nos jardins do Espírito, quer dizer, na Bíblia. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E aquilo que aconteceu lá naquela época, que é narrado pelos evangelistas, acontece agora comigo. É um milagre vivo. Nós rompemos as barreiras do tempo porque o Senhor é eterno. Mais tarde eu aprendi o conceito de analogia da fé, pelo qual, como o Prado Flores disse ontem, nós lemos a Bíblia com a Bíblia. Vamos encontrando nas Escrituras ligações internas. Nosso Senhor sabia de link muito mais do que a gente, né? E com a tecnologia da época. Então, nós precisamos agradecer muito àqueles que nos precederam pelos grandes tesouros que deixaram de ensinamento e de doutrina, perscrutando as Escrituras e andando com a própria vida, reconhecendo as fragilidades da própria vida ou as grandezas, mediante o encontro com a graça de Deus que nos dá sinal do amor que nos impele. Além do diálogo com os evangélicos, eu tive a graça de ter vários irmãos, vários amigos, que eu chamo irmãos, das igrejas orientais, né? Não só da igreja maronita, que é católica, mas também de outras igrejas de rito bizantino, não católicos. E sempre pudemos nos deliciar com a certeza de que lá nós nos encontramos muito à vontade, porque há Eucaristia, porque há amor à Virgem Maria, porque há tesouros de tradição dos padres da igreja que cultivamos em comum. Enfim, a experiência de unidade com eles é mais fácil desse lado. Mas há uma característica dessas duas experiências de desejo de unidade. Com os ortodoxos, nós temos
a doutrina, a disciplina muito parecida com a gente. Mas às vezes o coração está meio longe. Porque os motivos e as causas da separação são causas históricas, de pecado nosso e deles, são muito presentes, muito marcantes até hoje. Com os irmãos evangélicos, nós temos, do ponto de vista doutrinal, muitas distâncias, mas eles estão do lado da nossa casa. Do coração eles estão mais perto. Como é bom a gente saber que pode se encontrar com eles. O diálogo com os irmãos orientais e evangélicos, portanto, sempre me suscitou um certo fascínio, um fascínio sofrido, na busca da compreensão de como se faz um diálogo ecumênico, sem perder a convicção de estar na verdadeira Igreja de Cristo com as suas 4 notas. Nós não estamos na verdadeira Igreja de Cristo que subsiste na Igreja Católica porque somos melhores, é porque Deus é bom. E somos chamados a ser servos daquilo que nós temos para prestar testemunho ao mundo inteiro do amor do Senhor, do amor às Escrituras, do amor aos sacramentos, do amor ao princípio visível de unidade da Igreja, que é o Papa, do amor à Virgem Maria. De tudo isso, nós somos chamados a dar testemunho. Em alguns encontros com irmãos da Igreja Ortodoxa, eles dizem: nós sempre estamos tentando realizar o concílio pan-ortodoxo, mas não conseguimos. Eu perguntei, mas qual é a sua opinião sobre a razão de não conseguir? É porque nos falta, eles usam uma palavra muito engraçada, muito bonita, a sinergia do bispo de Roma. Sem a sinergia, trabalhar juntos do bispo de Roma, não é possível a gente fazer unidade. E nós sentimos a imensa nostalgia da unidade perfeita com os irmãos orientais também. O Concílio Vaticano II, ao falar da natureza da Igreja, diz que a verdadeira Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. E aqui, com essa expressão que parece forte, fica difícil entender como fazer ecumenismo se a verdade está do nosso lado. Será que eles têm que voltar e acabou? Quem se separou que volte? Essa era a mentalidade diante do Concílio Vaticano II. Tinha sua razão de ser. Mas a Igreja nunca tratou efetivamente as coisas assim. Sempre chamou para o diálogo, sempre esteve presente nas mesas de diálogo. No entanto, a própria natureza da Igreja nos impele à busca da unidade. Vamos ver o que diz o Concílio Vaticano II, palavras literais. Esta Igreja, constituída e organizada neste mundo como uma sociedade, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos, em comunhão com ele. Depois aqui, a segunda parte é muito importante. Embora fora da sua visível estrutura, se encontrem vários elementos de santificação e de verdade. E é nesses elementos de santificação e verdade, que são mais ou menos numerosos, nas várias comunidades cristãs, que nós nos apoiamos para dizer: você é meu irmão, você é minha irmã. No tempo de Santo Agostinho, na sua diocese, havia um outro bispo, que era chamado cismático, e Santo Agostinho chorava para que ele viesse para o mesmo altar da Eucaristia em que ele celebrava. Ele dizia: não pode haver 2 altares na mesma cidade. E ele chorava e pedia e dizia que aquele bispo viesse para fazer unidade com ele. Santo Agostinho foi um homem que chorou pela unidade, amou a unidade da Igreja. Esses elementos, como dons próprios da Igreja de Cristo, impelem, diz o concílio, a unidade católica. E aqui a palavra católica tem o sentido mais amplo dela, que é universal. A tensão ecumênica é, portanto, um elemento constitutivo da natureza e da missão da Igreja. Congregar o gênero humano na unidade. Fazer que todos sejam um em Cristo. Isso depende da nossa missão evangelizadora. Quando é que nós vamos ver essa unidade? Olha, o problema é que a gente sempre quer fazer alguma coisa para ver resultado. Deus quer que a gente se entregue à missão. O resultado é por conta dele. O tempo é de Deus. O tempo é do Senhor. Não nos cabe aqui ficar questionando a Deus qual vai ser a eficácia da graça do caminho ecumênico. Não nos cabe questionar a Deus sobre a utilidade ou não do nosso trabalho. Importa que, movidos pelo Espírito Santo, nós demos todos os passos necessários com generosidade e com desejo ardente de voltar à unidade perdida.
Nós temos saudade daquele paraíso inicial da igreja, em que todos eram um. O Concílio Vaticano II continua assim: mas porque a igreja em Cristo é como que sinal, ou sacramento ou sinal, instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano, pretende ela, na sequência dos concílios anteriores, pôr de manifesto com maior insistência aos fiéis e a todo mundo a sua natureza e missão universal. Aqui eu só queria notar duas coisas: sacramento e união e instrumento da íntima união com Deus. Não tem ecumenismo se você e eu não estivermos unidos a Deus. Quanto mais distantes pelo nosso pecado, pelo nosso indiferentismo, pela nossa preguiça das coisas de Deus, mais difícil fazer unidade, mais difícil alcançar o caminho da unidade. Não se pode separar a unidade do gênero humano com a íntima união com Deus. E aqui é sério, nós precisamos voltar ao fogo do primeiro amor. Foi dito antes. Sem o fogo do primeiro amor, a gente não consegue encontrar a beleza do Espírito Santo naqueles irmãos que estão em outras comunidades e que nós precisamos apreciar. Vários deles deram testemunho e muita coisa que nós temos na renovação foi compartilhada com eles, ou por eles conosco. As coisas da renovação raiz, né, dos primeiros tempos, os cantos, muitos eram comuns entre católicos e evangélicos. E a gente cantava com imensa unção, né, e aquilo nos ajudava a entrar em comunhão com Nosso Senhor. É preciso, portanto, que nós, católicos, desejemos ardentemente a união, porque faz parte da missão da igreja. A missão da igreja é a missão de todos os batizados. Nós temos a comum vocação à santidade e ao apostolado, à santidade e à missão, a ser discípulos de Cristo e a ser missionários do Senhor. E no coração da missão da igreja está o desejo ardente de Deus de que nós sejamos um. Esse desejo ardente faz parte da doutrina católica. Não se é católico se não se deseja a unidade dos cristãos. É uma expressão sincrônica e diacrônica da catolicidade, do coração católico. Sincrônica quer dizer que hoje nós precisamos chegar ao mundo inteiro com a mensagem da unidade. Mas é diacrônica, quer dizer, ao longo da história, essa mensagem perpassou a vida e o coração dos cristãos. Hoje nós podemos pedir, por exemplo, a intercessão da Beata Maria Gabriela Saguedo, da Sardenha, que ofereceu a vida dela no mosteiro pela unidade dos cristãos. E nós pedimos que ela interceda por nós junto com a bem-aventurada Helena Guerra, cuja relíquia nós temos aqui. Mas há que fazer algumas distinções. Ecumenismo é diferente de diálogo interreligioso, mas está no coração do desejo ecumênico da igreja, se inclui também a conversa com pessoas de outras religiões, que não são cristãos. Por quê? Porque nós somos chamados a testemunhar todo mundo, sem diferença, sem distinção, sem preconceito de ninguém, anunciar todo mundo. Somos chamados a conhecer as pessoas, para amá-las mais e desejar mais ardentemente estar em comunhão com elas. Mas não podemos nos esquecer que nós somos cristãos, que nós somos marcados pelo selo da cruz de Cristo e que temos que ser fiéis à mensagem do Evangelho, à palavra de Deus. Então, o diálogo interreligioso faz parte da missão da igreja e é diferente do sincretismo religioso, da mistura de religiões. Isso não faz bem nem para nós, nem para os irmãos de outras religiões. Nós sabemos bem do que se trata. No Brasil há muito sincretismo e nós precisamos ajudar as pessoas a amar a verdade da própria eleição, da própria escolha. Ecumenismo e diálogo cultural. É muito importante dialogar com a cultura moderna. Não é propriamente ecumenismo dialogar com a cultura, mas é muito importante redescobrir como a cultura brasileira está impregnada de valores cristãos, de valores evangélicos, e fazer notar ao mundo que nós somos um país que tem
no seu registro de nascimento o nome Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz. O primeiro ato solene da chegada dos portugueses ao Brasil foi uma missa. E foi uma coisa que impressionou muito os brasileiros originários, os indígenas. E o Evangelho tocou muitos corações indígenas também. Algumas enfermidades do ecumenismo, do desejo de unidade. O iranismo, é assim a gente achar que está em paz com todo mundo e está tudo bem. Não é tão simples assim. Nós precisamos ser honestos, sérios e realistas, desejando ardentemente que todos os motivos de separação, de distinção, de preconceito sejam vencidos e superados. E empregando a nossa vida de oração, o nosso amor aos irmãos, de tal modo que isso signifique uma separação. Indiferentismo, tanto faz. Ser católico, ser cristão, ser crente, ser de outra religião qualquer, tanto faz. O importante é ter religião. Não. O importante é amar a verdade. E conhecendo a verdade, aderir a ela com todas as forças do nosso coração, ainda que isso custe. E aquela consciência que abraça um ensinamento, uma fé, na convicção de que está abraçando a verdade, tem salvação. Então, o indiferentismo é um dos maiores inimigos da salvação das pessoas. Indiferentismo religioso. É tudo igual, é tudo a mesma coisa, não é não. Há muitas diferenças. E aqui eu gostaria de lembrar, e vou encaminhando para o fim da nossa conversa, a questão da unidade está no coração do Papa. O Papa Francisco pediu a renovação carismática católica, entre outras coisas, ser difusora do batismo no Espírito Santo, cuidar dos pobres, o ecumenismo espiritual, ser promotora de um ecumenismo espiritual, especialmente com os irmãos pentecostais, que partilham de aspectos da mesma espiritualidade. Então, esse pedido do Papa não pode cair no vazio. E como é que nós fazemos isso? Vamos pensar que nós precisamos aprender a estar perto. Por enquanto fica isso, mas mais importante do que o pedido do Papa, existe um outro pedido. Um pedido que Jesus fez ao Pai em João 17. Esse pedido é que todos sejam um. Como tu e eu, ó Pai, somos um. Eu vou ler alguns trechos desse capítulo 17 da chamada oração sacerdotal. Para que tenham em si a minha plena alegria. Sem a alegria que é dom do Espírito Santo, não há unidade verdadeira. Não há ecumenismo que preste, que valha. Ecumenismo azedo não é ecumenismo. Nós precisamos nos encontrar na alegria com os nossos irmãos. Saber, vocês são meus irmãos, e eu vou amar vocês até o fim da minha vida, e vou oferecer minha vida por vocês, como a Beata Maria Gabriela Saguedo ofereceu, para que vocês sejam um conosco e para que eu saiba amar você como você é. Para que nós dois sejamos aquilo que Deus quer de nós. Vejam bem, eu vou amar você como você é, gostaria que você me amasse como eu sou, mas nós dois vamos buscar a vontade de Deus. Essa é a razão e a importância da alegria. Não é credível um evangelho que não transforme a nossa vida na alegria, que não dê o vinho da alegria. Capítulo 17, versículo 14. Eu lhes dei a tua palavra, Jesus falando ao Pai sempre, mas o mundo os odiou, porque não são do mundo como eu não sou do mundo. A unidade acontece muito facilmente na perseguição, acontece no martírio. O pressuposto da unidade não é a diplomacia dos acordos doutrinais que eu cedo um pouquinho, você cede outro pouco. Não, é o amor à verdade. Não há diplomacia no ecumenismo, há sinceridade absoluta, há amor à verdade. Agora, há muitos modos de expressar a verdade do coração, a verdade das Escrituras. Eu posso fazer isso de modo agressivo, eu posso fazer isso de modo amoroso e amável. Santifica-os na verdade. Assim, falava da unidade de perseguição no martírio. Só o Espírito Santo
pode nos dar um amor tal à verdade que eu seja capaz de arriscar o pescoço por Cristo. Como São Pedro, que teve medo com os outros apóstolos antes, depois de Pentecostes, saiu e se orgulhava de apanhar e de ser preso por causa do nome de Jesus. Só quem tem o Espírito Santo consegue fazer isso. E muitas vezes aconteceu na história da igreja recente que católicos e evangélicos juntos sofreram martírio por causa do nome de Jesus. Já vou ler um texto bonito de Papa Paulo VI. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O pressuposto da unidade, portanto, não é a diplomacia, mas o compromisso com a verdade que é Cristo. Compromisso pessoal com Jesus, que enviou o Espírito Santo sobre a igreja. Como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. O envio missionário é exercício do testemunho da unidade. E aqui vou ler um texto muito bonito do Papa Paulo VI, de São Paulo VI, a homilia pronunciada na canonização dos mártires de Uganda. Ele começa assim: esses mártires africanos acrescentam ao rol dos vencedores, chamado martirológio, uma página ao mesmo tempo trágica e grandiosa. É uma página verdadeiramente digna de figurar ao lado das célebres narrações da antiga África. No tempo em que vivemos, por causa da pouca fé, julgávamos que nunca mais elas viriam a ter semelhante continuação. Páginas do martírio. Quem poderia imaginar, por exemplo, que aquelas atas tão comovedoras dos mártires de Chile, dos mártires de Cartago, dos mártires de Massa Cândida, comemorados por Santo Agostinho e Prudêncio, dos mártires do Egito tão louvados por São João Crisóstomo, dos mártires da perseguição dos vândalos, viriam em nossos tempos juntar-se novas páginas de história não menos valorosas, nem menos brilhantes. Quem teria podido, essa parte é muito bonita, quem teria podido pressentir que as grandes figuras históricas dos santos mártires e confessores africanos, bem conhecidos como Cipriano, Felicidade Perpétua, o grande Santo Agostinho, haveríamos um dia de associar Carlos Luanga, Matias Mulimba Kalemba, nomes tão caros para nós como os seus 20 companheiros. E não querendo também esquecer outros que, professando religião anglicana, sofreram a morte pelo nome de Cristo. A igreja não canonizou os anglicanos por respeito à igreja anglicana, mas reconhece neles o sangue do martírio que os uniu aos católicos e que uniu os católicos a eles numa só profissão de fé: Jesus é o Senhor. Esses mártires africanos, diz o Papa, dão sem dúvida início a uma nova era. Oxalá não seja a era de perseguições e de lutas religiosas, mas de renovação cristã e cívica. O Papa Francisco, em 2017, falando aos carismáticos, diz assim: hoje escolhemos reunir-nos aqui neste lugar, como lembrou o pastor Traietino, diz o Papa, que era o Circo Máximo, porque aqui, durante as perseguições, foram martirizados alguns cristãos para o deleite daqueles que assistiam, dos pagãos. Hoje, há mais mártires do que ontem, diz o Papa Francisco. Hoje, há mais mártires cristãos. Aqueles que matam os cristãos, antes de os assassinar, não lhes perguntam: és ortodoxo, és católico, és evangélico, és luterano, calvinista? Não, eles não perguntam isso. Para eles tanto faz, cristão é cristão. Como seria bom se a gente também achasse assim, né? Cristão é cristão, eu sou batizado. E o Papa diz não. Aí a pergunta: és cristão? Eles respondem sim, a uma só voz. Aí qual é o resultado? Degolam imediatamente. Isso aconteceu no Oriente Médio, em algumas circunstâncias bem recentes. Hoje há mais mártires do que nos primeiros tempos. E é este o ecumenismo do sangue. Une-nos o testemunho dos nossos mártires de hoje. O sangue cristão é derramado em diversos lugares do mundo. Hoje é mais urgente do que nunca a unidade dos cristãos. A unidade dos cristãos dá credibilidade à obra missionária. Quando nós vamos a países em que o evangelho ainda não é conhecido, ou íamos assim, e lá nos viam católicos falando de um lado e evangélicos de outros, missionando, qual é a religião, qual é o cristianismo verdadeiro? Não vale a pena, se nem vocês se entendem, eu também não quero. Não é assim que a gente pode pensar?
João 17, 19. E por eles a mim mesmo me santifico para que sejam santificados na verdade. Santifico significa separo. Separo na verdade, mas pode significar também me consagro, eu me ofereço em sacrifício por eles na verdade, né? Para que sejam santificados na verdade. Santificar-se é literalmente separar. Depois adquire o significado de consagração. Mas hoje Jesus se santifica, hoje como ontem Jesus se santifica na cruz, né? No alto da cruz. Por isso nós carregamos essa bandeira, esse vestígio da cruz, que é a nossa razão de orgulho. O sangue de Jesus derramado na cruz é a fonte da nossa salvação. E nós precisamos voltar a dizer, como dizem os nossos irmãos evangélicos, com tanto vigor: você aceitou Jesus como seu Salvador? Ele é o seu Salvador, não há salvação fora do nome dele. Nós precisamos voltar a fazer a pregação querigmática do nome de Jesus que salva. Precisamos voltar. Jesus se oferece ao Pai para que sejam santificados na verdade. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. É Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vou me abreviar um pouco aqui. Só quero dizer isso: a unidade dos irmãos está em íntima relação com a unidade com o Senhor. Não haverá nenhuma unidade fora de uma entrega da nossa vida ao Senhor. Fora de uma entrega da nossa vida ao Senhor. Nesse sentido, existe uma tensão profunda e escatológica no sentido da busca da unidade da igreja. Nós não sabemos quando será o dia e a hora. É preciso estar vigilantes e buscar ardentemente a unidade, porque o tempo é breve. Nós não sabemos qual é o dia e a hora. Isso o Senhor não nos quis revelar. A unidade da igreja, a unidade dos cristãos, implica a unicidade da igreja, que era o desejo ardente inicial de Jesus. Ele não criou várias esposas. No seu sangue derramado na cruz, Ele amou a sua única esposa, o povo de Deus, o povo resgatado pelas águas do batismo no seu sangue precioso. Elevado sobre a cruz e glorificado, o Senhor derramou o Espírito Santo prometido. Por Ele, chamou e congregou na unidade da fé, da esperança e da caridade o povo da nova aliança, que é a igreja. E nós podemos pensar no seguinte, como dizia Santo Agostinho: há pessoas que estão na estrutura visível da igreja, mas estão fora do coração da igreja. E há pessoas que estão fora da estrutura visível da igreja, mas se encontram bem unidas ao coração do mistério da igreja, que é Cristo. Então nós precisamos quebrar essas rupturas interiores que nos afastam do Senhor, do coração da igreja, entre nós católicos, viver a unidade entre nós. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O Espírito Santo, que habita em todos os crentes, que enche e governa toda a igreja, é quem realiza a maravilhosa comunhão dos fiéis e une a todos tão intimamente a Cristo, de modo que é Ele o princípio da unidade da igreja, o princípio sobrenatural, divino da unidade da igreja. Não há unidade fora da unidade da Trindade. Sem uma nova efusão do Espírito Santo cada dia, não há ecumenismo possível. Não se realiza a unidade plena dos cristãos. O Espírito Santo é quem opera nas almas a conversão para a unidade, para desejar ardentemente a unidade. A relação dos irmãos separados com a Igreja Católica é bonita. São Paulo considera todos os cismas, decisões abomináveis, condenáveis. Mas o Concílio Vaticano II diz assim: mesmo as igrejas e comunidades cristãs separadas, embora creiamos que tenham deficiências, quer dizer, as quais falta alguma coisa, nós católicos assim acreditamos, de forma alguma são destituídas de significação e importância no mistério da salvação. E diz ainda assim, Unitatis Redintegratio número 3, o Espírito Santo não recusa empregá-las como meios de salvação. O Espírito Santo emprega as comunidades cristãs e evangélicas como meios de salvação, embora essa virtude
derive da própria plenitude da graça e verdade confiada à Igreja Católica. Quando nós celebramos a Eucaristia, pouco antes de comungar, fazemos uma oração que é conhecida como oração pela paz. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. O nome está errado. É a oração pela paz e pela unidade da Igreja. Nessa oração, o desejo mais ardente antes de comungar é que nós suspiremos pela unidade da Igreja, pela paz na comunidade dos filhos de Deus. Então, na liturgia, essa oração não é simplesmente a oração para a paz na família, essas coisas são todas importantes, mas é o desejo ardente de que ao comungar nós nos entreguemos a Cristo pela unidade da Igreja, que nós vivamos a comunhão desde já. Desses tesouros de graça e de verdade somos servos e despenseiros, não donos. Precisamos amar profundamente. O ecumenismo, portanto, é sopro da graça do Espírito Santo que vibra no coração da Igreja pela oração, pela palavra, pela ação e pelas muitas tentativas de plenitude da unidade de Jesus Cristo, de que Cristo quis. E o Concílio Vaticano II exorta os fiéis a que, reconhecendo os sinais dos tempos, solicitamente participem do trabalho ecumênico. E aqui eu pergunto, os sinais dos tempos nós vemos na história, nós vemos nos fatos da nossa vida, vemos nos acontecimentos mais marcantes do nosso tempo, mas um sinal mais evidente do que a vontade expressa de Jesus em João 17, e mais evidente do que a vontade expressa daquele que é o princípio visível de unidade da Igreja, que é o Papa Francisco hoje, mais claro do que isso, eu não sei se a gente precisa de algum outro sinal. Precisa. Se o Papa pediu, refletindo o amor de Cristo que nos impele, o que é que a gente está esperando? Vamos pedir um novo batismo no Espírito Santo, pedir que Ele renove a Igreja, que converta os nossos corações, que nos ensine a fazer oração comum com os nossos irmãos. E que nós aprendamos a falar com amor da nossa Igreja, sem ter preconceito contra ninguém. Falar com amor de modo positivo, propositivo, com encantamento pela beleza que nós temos e que queremos partilhar com os outros. Que o Espírito Santo nos acolha esse nosso desejo cheio de amor pelos nossos irmãos que hoje ainda dizemos separados, mas que são nossos irmãos de verdade. O sangue de Cristo nos faz irmãos. Podemos entregar tudo isso em oração, cantando ao Senhor o desejo da nossa profunda comunhão com todos os cristãos. Que sejam um, é o que eu quero mais. Que sejam um, é o que eu quero mais. O meu amor é o que os torna capazes. Sem medo algum, sem medo algum. Se amem mais, se amem mais, sem medo algum. Se amem mais, o meu Espírito é que age e faz.